gostaria de entrar com o senhor um pouco nessa parte histórica mesmo. O senhor já mencionou um pouco, mas eu gostaria que o senhor ajudasse a contextualizar esse momento histórico em que nasce a República Popular da China, em que contexto em que Mao consegue trazer seu plano, né, ou sua ambição para a realidade. Ajudar a gente a contextualizar historicamente o que foi. Então, novamente, voltamos ao século XIX, ao século das humilhações. Eu digo sempre que as razões psicossociais do comunismo, do maoísmo, é justamente o século das humilhações. Um país que era, como a China, até o século XIX, o grande país do mundo, tanto que através da Rota da Seda, as coisas iam até lá. É muito interessante, por exemplo, eu vou contar uma historinha que é real, que explica muito isso. A partir do século II, depois de Cristo, a China então começou, através da Rota da Seda, a exportar os seus produtos para o Ocidente. O que era isso? Era seda, tanto que chama-se Rota da Seda, eram especiarias, eram porcelanas, era uma série de coisas assim, e que o Ocidente do século XVIII, século XIX, principalmente depois da Revolução Industrial, estava muito interessado nessas demonstrações de opulência. E então o Ocidente comprava muito disso. Então o Ocidente queria porcelana, o Ocidente queria seda, o Ocidente queria especiarias, essa coisa toda. E os chineses não queriam nada do Ocidente. Então, no final do século XVIII, o imperador Jorge III da Inglaterra mandou um embaixador, que era um plenipotenciário, para propor para o imperador Qianlong, que era um dos grandes imperadores chineses desse momento. Ele pediu a este preposto para que fosse apresentar um tratado de navegação e amizade de navegação, de tratado comercial. George Macartney. E o que aconteceu com George Macartney? George Macartney representava Sua Majestade, o rei da Inglaterra. Então, naquele momento, no Ocidente, um dos países mais importantes do mundo, do Ocidente. E foi se encontrar, levar essa carta para o imperador Qianlong, o filho do sol, sentado na Cidade Proibida. Para as pessoas que estiveram na Cidade Proibida, aquilo é tão impressionante que a gente vê a dimensão que era dada ao imperador. E o imperador Qianlong vai então receber o preposto Lord Macartney, e de acordo com o protocolo, a China é um país de protocolos. Tudo tem que ter números de protocolos, 7 verdades, 4 verdades, 5 estrelas, não sei, etc, etc. Então lá vai o nosso Lord Macartney entregar uma carta propondo essa abertura dos portos chineses para o comércio com a Inglaterra. Só que ele, imbuído de que ele estava representando o rei da Inglaterra, então ele era completamente cioso do seu papel. E lá está o imperador Qianlong esperando a visita desse bárbaro, porque os chineses, todos que não eram chineses, eram bárbaros. Então lá vai o bárbaro com uma carta do seu rei para propor um tratado de amizade. Só que o protocolo da Cidade Proibida exigia com que as pessoas que fossem se apresentar do Filho do Céu fizessem o kowtow. Kowtow é quando você se agacha e vai agachado chegando perto. Ora, o imperador Qianlong esperava isso e o protocolo da Cidade Proibida do bárbaro que ia mostrar uma carta. Lord Macartney falou assim: eu não vou fazer isso nunca, porque eu sou o representante do maior rei do Ocidente. Se negou. Aí ele acabou não fazendo. E qual foi a carta de resposta do imperador Qianlong para o rei Jorge III? Isso para as pessoas que quiserem ler, está no Google, é delicioso. Ele fala o seguinte: ó bárbaro, você que veio me oferecer isso, aquilo, não tem nada que você possa me oferecer. Volte para o seu país, seja um bom vassalo e seja feliz. Esta foi a resposta. Resultado, isto foi o estopim de todo um processo contra a China. Aí houve a guerra do ópio, por causa como eles não tinham nada para oferecer aos ingleses, então eles começaram a oferecer o ópio. E transformaram a China num país de drogados. Até que a corte Qing de Pequim resolveu então acabar com isto, porque os chineses queriam do Ocidente e dos ingleses só prata.
Inclusive é daí que vem a história da prata da América Latina. A nossa prata, a prata do Brasil, a prata da América Ibérica, que foi para financiar os portugueses, que financiaram por sua vez os ingleses, que financiaram por sua vez os chineses. Resultado, como eles não tinham, os chineses exigiam só prata e eles não tinham como oferecer somente prata, então eles resolveram fazer o ópio, traficar o ópio que era produzido no Nordeste da Índia e que ia para lá. Resultado, essa transformação num país de drogados foi a causa da queda do Império Qing, foi a causa psicossocial do comunismo, que nós estamos em 1940, tem todas as ideias marxistas que estão no ar, tem a União Soviética que já está se concretizando, que é vizinha da China. Então foi aí que Mao Zedong e os seus companheiros fizeram a grande marcha e chegaram a Pequim em 4 de outubro de 49 e fundaram a República Popular da China. Então, isso tudo significa que, imbuído, você mostrando o resgate de tudo de mal que tinha acontecido para a China, mais as ideias marxistas que estavam, a palavra é engraçada, mas na moda, digamos assim, no Ocidente então, e na União Soviética, isso aqui era vizinha, então isso tudo foi o estupim que fez com que a coisa, que os chineses revoltosos chegassem ao poder. E aí, então, desde então, esse modelo comunista chinês vem passando por transformações, né? Inclusive porque não se esqueça que até qual a diferença entre a União Soviética naquela época e a China? A União Soviética era uma região industrial, chamemos assim, não é só um país, era a União Soviética e os seus agregados. E a China era um país agrícola, basicamente agrícola. Então a grande disputa entre Khrushchev, que detestava Mao Zedong, que detestava Khrushchev, que eram amigos e inimigos, eles então a questão era justamente quem ia tomar liderança. Aí a gente conhece a história, o esfacelamento da União Soviética, o crescimento da China, e a gente tem a China hoje.